este vídeo contando mais sobre TCC, falando mais sobre TCC, porque TCC é um assunto polêmico, é um assunto que vocês gostaram, é um assunto que vocês pediram pra eu voltar e falar. Então, como vocês colaboraram no primeiro vídeo, onde eu desabafei sobre o meu TCC, eu resolvi fazer o segundo vídeo falando sobre outras coisas, também sobre TCC. Então, se você tá curiosa pra saber mais coisas sobre o TCC, pra gente trocar mais figurinhas sobre o TCC e problemas que podem surgir e como resolver, continue assistindo a este vídeo, tá bom? TCC é aquele coisa na sua vida que pode te gerar amizades que vão durar o resto da vida, mas também pode destruir totalmente a amizade que você achava que ia ser amizade sua pra o resto da vida, entendeu? Assim, no primeiro TCC, fiz com uma pessoa que eu tinha uma amizade muito grande, só que depois do TCC a amizade da gente esfriou super e ocasionalmente a gente ainda se falou algumas vezes, mas assim, depois de 3 anos eu vim encontrar ela, acho que no final do ano passado, assim, por um acaso, super por um acaso. A gente não conversa mais todos os dias, a gente não se vê mais todos os dias, se afastou total mesmo no pós-TCC. E eu fiquei com meio que trauma de fazer TCC acompanhada por causa disso. Porque, apesar do meu curso ter gerado muito em torno de produção de blog, as pessoas não se envolveram tão pessoalmente com o veículo, né? Como eu me envolvi. Eu fiz um blog com um mês de faculdade. Meu curso tinha começado no final de janeiro, início de fevereiro, no dia 26 de março eu criei o sentido contrário, chamei todos os meus colegas porque eu tava louca pra escrever, eu queria escrever muito e tava vendo muita coisa. E o primeiro semestre é aquela coisa, né? Então, eu sabia muita coisa da vivência de cotidiano, era um laboratório de 3 anos, então eu já tinha uma certa experiência, e a minha dupla não tinha. Então, o tempo todo, por eu gostar e me identificar mais com o tema, eu tinha que estar corrigindo, então era muito cansativo pra mim, porque a gente dividia as tarefas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, eu não sei, eu penso até que eu penso isso, que foi de propósito, que ela fazia isso de propósito. Porque todo mundo que me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito controladora, muito certinha e que eu sou muito perfeccionista. Não parece, mas eu sou o ó. Sabe Blair Waldorf? Então, eu sou muito Blair. Sim, gente, eu sou Blair. Não parece, mas eu sou. Então, é assim, muito controladora. Eu queria muito que esse TCC saísse perfeito. E eu tinha essa cobrança de que, depois de 3 anos fazendo blog, o curso inteiro, eu fazia, assim, a gente fez blog de tudo, de meio ambiente, de tudo. E inclusive ainda fiz blogs para outras equipes da minha sala, que se eu não chegasse no final do TCC, que era fácil, que era só pra fazer o blog, se eu não conseguisse fazer um blog tomar 10, eu tava acabado. Então, tinha muito esse trabalho. Eu mandava ela fazer as coisas e dizia assim, ó, ela me colocou como líder, ela aceitou não, você como sabe, mas você vai fazer isso. Tá, tudo bem. Você coordena tudo, você ajeita tudo, você divide tudo que nós duas vamos ter que fazer. E aí, tá bom, ó, pesquisa sobre isso, que eu vou pesquisar sobre isso, escrever sobre isso, você escreve sobre isso e a gente manda pra orientação. E aí, cara, tipo, ela escrevia muito mal. E eu ficava assim, puta da vida. Até hoje eu fico muito puta se eu pegar um texto de alguém que seja de jornalismo ou de letras e eu olhar assim e achar o texto cansativo, sabe? Aquele texto que eu olho, que eu leio assim, que eu digo assim, nossa, eu dormiria lendo esse texto assim de boa, porque ele é um saco, sabe? E aí eu pegava o texto dela e tinha erros grotescos, erros de critérios de noticiabilidade, que a gente tem uma listinha de modelos que a gente tem que seguir e ela não seguia. Eu disse, meu Deus, o que a pessoa ficou fazendo nesses 3 anos de curso? Pior, ela assim como eu estagiava pra órgão do governo. Esqueci, não consigo falar a palavra. Mas enfim, ela estagiava para empresa, eu estagiava para uma empresa do governo, pro banco do governo, por agência de fomento, e ela estagiava por um órgão, pro IPAC. E eu ficava assim, meu Deus, como é que a pessoa trabalha para assessoria e texto desse? Meu Deus do céu. Meu texto não é assim, e tipo, meu supervisor já enche a porrinha no meu saco, imagina. Então eu ficava muito estressada, porque ela fazia errado, eu tinha que corrigir, porque eu não queria ter a vergonha nem o trabalho de quando caísse na minha orientação, a orientadora chegar, a Mariana, e sabe, porque eu sabia que o trabalho ia atrasar tudo. E aí eu tive 2 trabalhos, eu fiz no final das contas tudo, mas até esse ponto em que a gente tava fazendo a parte escrita e que talvez ser cansaço, eu não tava me importando muito, porque eu achava que na hora da prática mesmo, ela ia coordenar muito mais o blog do que eu, que ia estar assim mais ocupada
com as coisas do meu estágio e tal. Não era engano, porque eu continuei tendo que fazer revisão. E assim, eu sou muito exigente. Quando eu pego um texto, eu tenho que ler e me divertir. Ele tem que ser fluido, ele tem que ter movimento. Texto bom, ele tem movimento, sabe? Ele é que nem a vida, é que nem os batimentos cardíacos. Se você pega aquele exame do coração e ele tá assim, a pessoa tá morta. Então tem que ter subir, descer, tem que ter momentos de oscilação. E o texto, ele tem que ter esses momentos de oscilação. O texto não pode ser totalmente perfeito. Não existe texto totalmente perfeito. Porque também não existe aquele texto totalmente sério. Ele tem que ter, né, as ondas, ele tem que oscilar. Texto bom pra mim, ele tem essa oscilação. Você consegue sentir o movimento, é que nem as ondas. Você vai lendo e você vai fluindo junto com ele. Leitura boa é assim, ela flui. Você sente no corpo, na mente, você flui, porque a sua imaginação viaja, você vai processando, você faz interconexões quando um texto é bom. Nesse segundo trabalho, a gente tinha um texto, a gente tinha que fazer o projeto e eu acho que de novo sobre o blog, e assim, era tranquilo porque as pessoas são da área de letras, elas conhecem as normas cultas, as normas da BNT, as coisinhas de gramática, tudo e tal, qual é o melhor jeitinho de fazer as coisinhas mais coesas, mas também tem aquela dificuldade de coerência e de informatividade, aquele texto que você pega de novo e que justamente por ser sobre blog, que é uma coisa jovem, uma coisa de movimento, e vai falar de jornalismo, vai ter que ter movimento, e aí eu pegava o texto e ficava frustrada, porque não tinha movimento. Assim, e uma coisa que as pessoas têm que entender, e que eu pelo menos entendi até o final do meu curso e do meu período de estágio, é que você não pode ter apego a texto, querida. Texto de TCC, de qualquer coisa que você for fazer, você não pode ter apego, porque ele vai ter que ser mexido, ele vai ter que ser corrigido, e isso é pro seu melhor, sabe? Então quando a pessoa, se você faz um texto de cara, a pessoa está ótimo, não precisa de correção, desconfia, ela nem lê o seu texto. Porque se quando a gente pega o nosso texto, a gente faz a autocrítica dele, e a gente lê e vê que tem defeito, é óbvio que a outra pessoa vai sugerir coisas, ela vai propor coisas. Se ela realmente leu, ela vai também colocar uma coisinha muito interessante, que ele vai também concordar, não sei, chamada conhecimento de mundo. Cada pessoa tem o seu conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo se forma de acordo com as vivências que você tem. As vivências que eu tenho são diferentes das de vocês. A gente pode viver no mesmo espaço, na mesma casa, com as mesmas pessoas, sermos irmãos, mas assim, o meu conhecimento de mundo, a minha experiência de mundo vai ser diferente da do meu irmão, porque ele tem uma cabeça, ele tem toda uma atmosfera, pessoal, entendeu? Então, quando a gente pega um texto, eu mando meu texto pra você ler, é porque eu quero que você veja se de acordo com a sua visão de que talvez sem se conhecer nada sobre aquele tema, você consegue entender. E essa é a proposta de um texto bom. Um texto bom, além dele ter movimento, ele fluir, eu que nunca vi sobre o tema, eu vou ler e vou entender. Porque você vai ter notas de rodapés me explicando palavras que eu possa não conhecer, porque você vai fazer tão bem explicadinho que ele vai ser, assim, um manual, sabe? Manual de instrução. E, ao mesmo tempo, ele não vai ser maçante, porque não vai ser aquela coisa super explicada que você não sabe, assim, te cansa, sabe? E aí eu pegava os textos e eu ficava assim, puta, pra dizer assim, e eu ficava puta. E eu fazia revisão para deixar com base nos critérios de noticiabilidade, para deixar com movimento, para deixar fluido, do jeito que eu gosto de pegar, ler e dizer assim, não, esse texto tá gostoso. Eu gosto de texto animado. E o apego ao texto é uma coisa que você tem que abrir mão nesses tipos de trabalho, porque se você ficar muito preso, assim, se você fica muito nessa coisa de espírito possessor, sabe? Aquele espírito maldito que ele morre, mas ele encarna na pessoa que tá viva, ele não quer ir pro inferno, pro purgatório, tipo o cara da viagem, o Alexandre e tal. Você pega uma pessoa pra fazer um TCC com você, que é o Alexandre da vida, e ele não entende que o texto dele precisa ser revisado, precisa ser corrigido, e que você precisou adaptar porque ele repetiu muitas palavras, ou porque ele colocou muito adjetivo, e aquilo ali não é um texto publicitário, e sim um texto científico, ou um texto informativo, querida, você vai precisar de um bom Padre Quevedo pra tirar essa criatura da tua vida, porque vai ser difícil. E eu tive esse problema nesse segundo TCC, porque essa minha amiga não tava muito apegada ao texto dela, muito. E chegou num ponto de estresse mental, que agora nessa minha filosofiazinha de ir pro homeopata e de aba 4, eu disse, ó, quer saber? Eu cheguei pra ela e falei, ó, eu corrigi o texto, você copiou e colou tudo de novo que vocês tinham colocado. Não vou corrigir mais, vou deixar assim. A gente vai passar pela professora, vai ter que corrigir mesmo, vai ter um mês pra entregar a versão final, então pronto.
vocês vão ter trabalho de novo, porque eu não vou fazer porra nenhuma. Ponto final. Me estressei, peguei A. Não vou me estressar mais, não vou trazer essa energia negativa pra mim, sabe? Corrigi, fiz minha parte, deixei ele perfeito, assim, maravilhoso. Não quis, o problema é seu, sei que o meu tá aí. Eu revisei e recorrigi meu texto 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Na véspera, antes de imprimir a versão final de um artigo de 35 páginas, eu voltei e corrigi tudo. Mudei alguma coisa que eu achava que estava cansado, me meu sentido e tudo. E eu acho que você tem que ter muito essa autocrítica. Você não pode ter a ousadia de achar que seu texto já está maravilhoso, pronto, perfeito, que vai ser arrasador. Não. Você tem que ser humilde para aceitar que você vai precisar corrigir sim e que essa correção pode partir desde você, e se partir de você ou de uma pessoa que está fazendo junto com você, beleza, porque é rápido, é menos pior. Se a pessoa que está fazendo com você se propor a corrigir, aceite, dentro, claro, do contexto de não mudar, de te propor, de te explicar porque é assim. E sempre eu tenho essa ideia. Se eu acho uma coisa precisa ser ajustada, eu explico pra você, ó. Eu acho que isso aqui tem que ser explicado por causa disso, disso, daquilo outro. Porque eu acho que funciona assim. Minhas professoras, durante o período da graduação, faziam isso comigo, quando eu tinha que fazer uma revisão de algum texto e coisa e tal. Elas sentavam e explicavam por quê. Você tem que sentar, argumentar, justificar as partes. Então, você pode encontrar isso. Eu encontrei. No primeiro eu não encontrei. E talvez, assim, foi ruim, porque eu não só tinha que revisar e propor sugestões, mas eu tinha que fazer. Porque eu pedia pra ela fazer, eu disse, ó, muda isso. Eu fazia as anotações no texto, mandava pra ela. E ela não fazia nada. Ela simplesmente retornava a voltar do mesmo jeito, sabe? Então, você naquela de saber que ela não vai fazer mesmo, você tem que fazer, é foda. É foda desse jeito, do jeito que foi agora nesse, de que você fazia os ajustes, você ficava com a parte de assim, ó, você vai fazer revisão. Agora, tá, tudo bem, vou fazer a revisão. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Aí você faz a revisão, deixa o texto fluido, só pra ajeitar se for alguma coisa gramatical, e depois a pessoa não aceita porque você tirou algumas coisas, você reduziu períodos, por exemplo, uma mania que as pessoas, que me irrita muito, períodos muito longos e sem pontuação. Não me dê uma frase com período sem uma vírgula. Eu sou a rainha da vírgula. Gente, eu amo vírgula. Porque eu acho que texto, se você faz muitas coisas, você faz uma frase muito longa, tipo, você não consegue respirar pra ler. Tipo, eu preciso respirar. Hello, eu preciso respirar. E tinha tipo uma frase, uma dela que era uma frase de 2 linhas e meia, e não tinha um ponto final e nenhuma vírgula. Eu li assim, tipo... Foi difícil até de eu conseguir entender qual era a ideia, porque não tinha vírgula, eu não conseguia dar pausa pra respirar. E se eu não respiro, meu falta oxigênio no meu cérebro. E aí, ferrou. Então, assim, as pessoas... era legal, porque ela tinha a convicção do que ela tinha feito, ela gostava de escrever, mas também era ruim porque ela não aceitava a modificação pra deixar ele mais bonito, pra deixar ele mais estético, pra melhorar a estética dele. Então, eu acho que por o TCC perfeito, a pessoa tem que cumprir com a parte dela, de ela escrever sobre o que foi proposto pra ela, sobre a parte que ela se propôs a escrever. Ela tem que aceitar, sim, se a pessoa que ficou encarregada de fazer a revisão, se os outros membros que vão fazer a revisão, porque eu acho que o TCC tem que rodar mesmo. Você fez sua parte, você manda pros outros colegas pra eles olharem, revisarem, e até mesmo porque eles precisam ler o que você construiu, para o que eles construírem, seguir a mesma ideia, porque senão fica um com a ideia de Lacan, de uma coisa, por exemplo, se fosse psicologia, e outro com a ideia de Freud, que pode ser completamente diferente, e aí o trabalho fica sem pé e nem cabeça. Então eu acho que todo mundo tem que olhar, todo mundo tem que revisar, todo mundo tem que estudar a parte de todo mundo. Se quem ficou responsável por fazer a revisão estilística fez a revisão, propôs que tirasse das palavras, trocasse tal palavra, colocasse um artigo no lugar e tal, você tem que aceitar, porque isso foi pra melhorar a estética. Se a pessoa propôs isso foi porque o seu texto estava com algum problema e precisava ser melhorado. A sua ideia estava boa, mas o modo como a sua ideia estava expressada não estava legal. Então, é isso. E a pessoa que se propõe a fazer essa revisão, que se propõe a ler o texto da outra, fazer essas sugestões ou essas correções, também tem que sentar e listar por que ela lê aquele texto e ela acha que tá cansativo, que não tá bom, sabe? Porque você também tem o direito de saber o que é que aconteceu. Então, acho que esse princípio tem que existir. Porque aí vocês conseguem, a gente consegue elaborar um trabalho realmente bom
e assim, com erros mínimos. Se, muito provavelmente, eu acho que se essas revisões todas que eu propus tivessem sido feitas, tivesse o círculo rolado, assim, os ajustes que ficaram pra fazer na última versão final foram poucos, mas se tivessem rolado isso, ia ser tipo zero, mínimo, sabe? Muito pouco. E porque as pessoas iam ter tido essa ambientação total com o texto de todo mundo. E eu acho que as pessoas também não têm que ter o egoísmo de achar assim, eu só tenho que saber a minha parte. Não. É um projeto, é um trabalho em equipe, você tem que saber a sua parte, a parte de B, a parte de C, você tem que saber a parte de todo mundo. E quando chegar na hora lá, se alguém der branco, se acontecer qualquer incidente, você consegue salvar a pátria. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Surgiram as coisas que vocês querem saber sobre o TCC, sobre coisas e etc. aqui embaixo pra gente conversar e comentar e trocar figurinhas e etc. Eu sei que todo mundo tem uma história cabeluda com o TCC, é fato. Então eu quero saber quais são as histórias cabeludas de vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!